Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tranquilo? Ricardão aqui com vocês. Tô aqui hoje com a minha vila Júnior, da nossa série iniciando uma vila do zero. E a gente tá muito feliz mesmo com essa série. É a série onde a gente tem mais retorno, onde a galera mais procura a gente, né, pra pedir sugestão, opinião, enfim, comenta, curte. E faz com que a gente acredite cada vez mais. Essa série tem feito muito sentido e tem ajudado muita gente mesmo, né, a estar iniciando aí, né, a sua vila, a sua base, né, e seguir um caminho onde eu acredito, né, francamente, de que a gente vai atingir o sucesso, né, muito mais rápido. Bom, hoje a gente já tem um parâmetro, né, do fato de a gente subir uma base, por exemplo, sem defesas, de quanto ataque a gente sofre. Então, a quantidade de ataque que a gente sofre, ele é muito relativo, por exemplo, com a quantidade de ataques que a gente faz. Então, já faz 2 dias que eu iniciei, né, atacar com um pouco mais de frequência nessa conta, até porque a gente a gente já consegue atacar um nível interessante aí de bases, e a gente consegue coletar uma quantidade interessante de recursos. Então, para que isso melhore cada vez mais, né, eu senti a necessidade de a gente subir um pouquinho a quantidade de medalhas. Então, subir medalhas não é um processo fácil, né, demora um pouquinho mesmo. Eu não consigo atacar com tanto vigor nessa conta ainda, porém a gente está subindo de pouquinho em pouquinho. Porém, o que acontece? Quanto mais a gente vai subindo, mais vai aumentando a quantidade de ataques que a gente vai sofrer. Então, vocês podem acompanhar aí, praticamente eu fiquei um mês e meio sem sofrer ataques, né, já que eu não estava atacando. Então o jogo chega num limite ali de medalha seu, dificilmente ele tira, né, o player fica ali, dificilmente você vai chegar a zero se você parar de atacar, né, você vai ficar aí na faixa de uns 500 a 1000 medalhas, né, porque eu acho que quando a gente chama de zona fantasma, quando você desce abaixo dela, né, ninguém mais te encontra. Então, como eu já subi um pouquinho, né, vocês podem ver que eu já tenho sofrido um pouquinho mais de ataque, né, principalmente em retaliação. Retaliação às vezes acontece porque o pessoal clica ali e vê que eu tenho um pouco mais de recurso, e nem sempre eu estou com tempo de pegar esses recursos e enviar, distribuir. Então às vezes acontece de eu estar com bastante recurso porque eu estou na minha hora lá de distribuir pro pessoal, e os players ficam de prontidão, né, esperando você encher a base. E aí quando a gente está com um pouco mais de recurso, os caras vêm, retalia, principalmente a minha base, que é extremamente fácil vencer ela, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, eu vou pegar uma defesa minha aqui de um cara que me atacou. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver esse primeiro aqui, né? Nível 39. Provavelmente ele não deve ter encontrado dificuldade alguma, né? Então, você que tem curiosidade aí em saber como minha base se protege, saiba que ela não se protege, né? Pode ver que o player nem se preocupa aí em destruir a base, usar os poderes, enfim. Ele vai lá, né, não se preocupa em colocar a ordem certa às tropas, descer os Tomahawks depois. Dá pra ver que a maior parte dos Tomahawks dele está desprotegido, né? É uma forma que eu não aconselharia você atacar, porque se de repente minha base estivesse furtivo, ele ia perder todos aqueles Tomahawks de graça, porque o furtivo, quando ele é destruído, ele solta uma onda eletromagnética, e algumas tropas elétricas que são fracas, principalmente, elas sofrem um dano incrível e acabam morrendo. Não é o caso dos Tomahawks, que são uma unidade extremamente frágil, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem que tomar muito cuidado em atacar bases que tem bastante furtivos. Então, se vocês tinham alguma curiosidade, esse é assim que a minha base acaba sofrendo um ataque. Bom, a gente está de mudança, né? Estamos fazendo uma nova aliança, né? Não digo uma nova aliança, né? Estamos trocando o nome da nossa aliança atual, né? Exército Brasil-Japão, né? A gente já criou a Aliança Destruidores, né? Foi uma votação da maioria da galera que
fazia parte da antiga aliança nossa. E naquela época a gente já tinha, né, esse Exército Brasil-Japão 2. A gente não trocou o nome dela, trocou o nome apenas da aliança principal. Porém, às vezes o pessoal acaba não entendendo que a gente faz parte da mesma família, acha que é uma aliança, né, diferente da que a gente, né, acho, pelo nome ser diferente, acredita ser uma aliança diferente, mas não é bem assim. Então, para que a gente não tenha esse tipo de problema, é o que a gente está fazendo hoje, né? A gente está construindo, criando a aliança Destruidores 2. Daqui a pouquinho a gente já vai estar realizando a nossa transferência. E aí sim, né, agora a gente já pode dizer que oficialmente a gente está criando, né, uma aliança única onde todos os 100 membros, né, da atualidade serão uma única família. E esse é o nosso objetivo, né? Todo mundo uma única família, né, para que a gente possa aí crescer, evoluir, aprender, né, e acima de tudo se divertir, se possível se conhecer, né, bater um papo aí. É uma das coisas que eu gosto muito de fazer nesse jogo, ir em alianças, né? Como é limitado a quantidade de pessoas, né, em cada aliança, a gente jamais teria a oportunidade de conhecer todo mundo, principalmente pelo fato de que quando a gente gosta de uma aliança, a gente acaba ficando nela, né? Eu gosto muito dessa lealdade dos players, é muito bacana, porque você acaba criando uma afinidade, você acaba criando um elo ali com alguns players, né? Algum outro amigo que você acaba criando dentro da aliança. Isso é muito bacana, isso faz esse jogo, né, se tornar interessante, e também uma forma de você se motivar. De repente é um amigo, né, que você acompanha, está sempre próximo ali em medalhas, vocês fazem uma disputa interna saudável, né? Isso é onde acaba sendo muito bacana. Então, como não é possível, não é viável a gente ter todo mundo junto aí numa mesma aliança, eu tenho algumas outras contas onde eu fico passeando por alianças e vou conhecendo o pessoal, batendo um papo, né? Isso é muito legal, né? Adoro conhecer a história do pessoal. Tem muita gente boa, cara, com uma intenção, um coração bacana de ajudar aí, principalmente quem está no início aí do jogo, ou aquela ajuda mútua aí, principalmente quem está naquela fase complicada, né, de subir para QG20, né, 19, enfim, naquela fase final de fazer os updates da defesa, onde tudo é muito caro. Então você precisa sim um pouquinho da colaboração da aliança, né? E quando você está chegando nessa fase final de você terminar o seu update, você está próximo de entrar naquele período onde você vai conseguir, né? Você não vai precisar mais de recursos, então você vai se tornar um membro extremamente valioso, né? Não pelo fato de apenas doar, mas sim, né, pelo fato de você ser um membro que você não precisa mais de recurso, né? E daí você vai doar, mas você vai poder doar muito recurso mesmo, né? Lógico, não é isso que te faz um membro valioso, mas isso te dá um poder muito grande, né? Principalmente de ajudar a aliança, né? A gente sabe que muita gente já faz de bom coração aí, só que às vezes quando você não está com a base maximizada ainda, né, você tem que tirar um pouquinho do seu, né, ou atacar um pouquinho mais, né, para poder ajudar, né, a galera em doações. Mas quando você, por exemplo, tem uma base maximizada, praticamente tudo que você coleta você pode doar. Então é um momento extremamente bacana no jogo, é um momento onde muitos players se sentem sentem contente, né, porque eu acredito que a maioria das pessoas que chegaram no topo, elas chegaram com a ajuda de alguém, e aí é um momento onde elas podem contribuir, podem retribuir um pouquinho, né, dessa ajuda que elas receberam. Então eu quando vivi esse momento aí pela primeira vez, eu me senti extremamente realizado, né, pude ajudar muita gente a chegar no mesmo patamar que eu. Então acho que isso acaba fazendo do jogo, acaba fazendo esse momento do jogo, né, algo muito bacana, algo muito especial. Bom, estou colocando aqui os relatórios aqui, os replays, né, dos meus últimos ataques que eu fiz nessa guerra, né, para que vocês possam ver o quanto tem sido valioso, né, essa formação com destruidores. A minha base ainda acho que não chegou no nível 40, 39, né? Já dá pra encarar adversários extremamente forte que eu digo assim, em nível de ter um pouquinho mais de defesa,
Nessa guerra já não tinha adversários tão fortes, né? Acabei indo nesse de 42 mesmo. Mas o que chama atenção é que eu lembro, ainda é fresco na minha memória quando eu atacava bases assim, 3 ou 4 níveis acima do meu. Eu usava muito os Rangers, né? E quase a gente não. Quase na minha época mesmo, a gente dificilmente errava ataque, ou seja, a gente pegava assim as 3 bandeiras. Só que o grande diferencial, né, da atualidade, dessa conta minha na atualidade, para aquela época é que a gente chegava no final do ataque bem desgastado mesmo, a gente perdia muitos ranges, perdia bastante tropas e, por exemplo, naquela época ainda não tinha base trolladas, ainda não tinha fábrica de guerra, então mesmo assim a gente acabava perdendo muitas tropas. E nessa nova jornada que a gente tem feito juntos aqui, o que dá para reparar, o que é muito forte, é o fato da gente atacar com destruidores e a gente chegar no final do ataque, né, praticamente com todas as tropas. Então, quando você estiver, por exemplo, atacando ali no seu dia a dia mesmo, nos ataques normais, atrás de medalha e recurso, né, você consegue fazer um ataque atrás do outro. Se você perdeu 4, 5 unidades, não precisa ficar esperando essas unidades se retreinarem, porque está sobrando, né? Acaba sobrando muita tropa no final. Então você consegue realizar esses ataques consecutivamente, né? E você consegue aí num único Strike Force fazer 5 ou 6 ataques, né? Sem precisar todas as suas tropas se retreinarem, né? Isso é muito forte, isso é muito grande, né? A gente vai continuar insistindo, né, que esse é o melhor caminho. Na atualidade é o melhor caminho. Então, se você é uma das pessoas que fala, eu não me dou bem com destruidores, talvez esse seja uma boa hora de você treinar, não custa nada, não precisa de repente você mudar todas as suas tropas de uma única vez. Eu mesmo, quando eu iniciei os meus ataques, eu sempre gostava de ter 2 campos de destruidores, o resto do Ranger. Aí chegou um momento que eu coloquei 3 campos de destruidores, e quando eu coloquei o 4º campo de destruidor e o resto de Ranger, foi onde eu me dei conta de que os destruidores por si só eram uma tropa muito forte. Talvez daria pra gente usar todos os campos de destruidores, né? Foi onde eu tomei a decisão, né? Eu tava ali chegando a 20 mil medalhas e eu tava sofrendo alguns ataques de players de 26, 27 ou até 30 mil que estavam atacando usando apenas destruidores. Eu falei, caramba, é um ataque que parece que dá certo. Assisti muitos replays, peguei algumas dicas com a galera que na época me orientava nas alianças que eu estava. Então isso foi fundamental, me ajudou muito no meu percurso. E aí eu comecei a introduzir também esse ataque full destruidores. Só que chegou um ponto que a gente enfrenta muitas defesas trolladas. E aí, por exemplo, quando você pega aquelas defesas em alfas e os furtivos acabam brecando os destruidores ali próximo das alfas, a gente ficava sem reação, porque os destruidores é uma unidade elétrica. Então um furtivo aí no nível 20, ele dá uma onda elétrico-magnética, então os destruidores ficam parados aí por 5 a 6 segundos. Então é muito difícil ele sair desse tipo de armadilha, e ao mesmo tempo ele fica ali vulnerável às defesas alfas que abaixam muito o HP, né, atiram demais, muito rápido. E aí a gente acabava não concluindo alguns ataques, chegava aí a 40%, mesmo às vezes quando ganhava chegava a 70%, 80%, e isso acontecia com uma certa frequência, né? A cada 10 ataques, um desses ataques acabava sendo assim, e a gente entendeu que a gente precisava de uma nova solução, né, para quando esse tipo de coisa acontecesse. Foi aí então que surgiu o CNC. O CNC é uma das tropas fundamentais. Apesar de ser frágil, ela tem esse poder de chegar próximo das defesas e dominar elas, fazendo com que elas disparem contra suas próprias defesas ou tropas próximas. Então, quando você tem uma defesa alfa te atacando, você aproxima o CNC dela e domina ela, ela te ajuda demais, né? Principalmente assim, ela consegue acertar os furtivos que estão ali passeando na redondeza. Então isso é um grande help. Você acaba destruindo muito rápido os furtivos. Só tem que tomar cuidado, né, para o CNC não se aproximar de uma defesa alfa e tiver uma outra defesa próxima, porque a gente sabe que o CNC, quando ele domina uma defesa, ele leva um certo tempo até ele começar a buscar dominar a segunda defesa. Então, como a defesa alfa ela bate demais, se você deixar o CNC próximo dela, sem dominar a defesa,
por 4 ou 5 segundos já é fatal, né? 6, 7 tiros aí da defesa alvo vai levar o seu CNC, então tem que tomar muito cuidado, né, nesse ponto, beleza? Então esse foi mais um vídeo da série Iniciando uma Vila. Eu já tô meio sem ideias, né, do que a gente pode trazer aqui para vocês, mas o que eu já pude entender é que quem seguiu os passos, né, são poucos episódios, né, acho que, se eu não me engano, esse aqui é o 15º ou 16º, mas enfim, a gente já não tem falado muito do que dá para fazer, a gente só tem subido aqui os nossos campos e, aliás, nossas bases de recursos, nossos estoques para subir o QG, e basicamente o trabalho já está feito em cima do CNC, então a gente mantém o laboratório trabalhando, né, a gente mantém aí as tropas sem alterar, né, e quem ficar dentro dessa configuração tem certeza que está caminhando sim, né, ao sucesso, porque é um ataque muito forte, vale muito a pena a gente seguir dessa forma. E aí depois de chegar no QG20 aí você começa o processo de subir suas defesas, subir, enfim, tudo que completa a base, né, para você chegar ao caminho de maximizar. Beleza? Então fique com Deus, fiquem ligados no nosso próximo vídeo e a gente já vai estar na nossa nova casa. Espero que vocês tenham gostado dessa série e até o próximo vídeo.